Bom, vamos lembrar que a gente estava estudando a parte das superfícies cônicas, né? Deixa eu só colocar aqui. A gente começou cônicas, né? Bom, a gente começou a ver que era como que gerava, né, essas superfícies cônicas. Só para a gente lembrar aqui, eu preciso de ter uma curva no plano e um ponto fora do plano, né? Então aqui, ó, por exemplo, né? Deixa eu pegar um objeto plano aqui. Sei lá, pode ser um polígono. Eu vou pegar já para a gente continuar, né? A gente viu quando era uma reta, que aí essa superfície ia gerar um plano menos duas semirretas. Duas semirretas não, né? Na verdade era uma reta menos um ponto. Né? Ia pegar o plano, tirar uma reta, mas ainda ficaria o ponto do vértice. Depois a gente viu quando tinha segmento de reta, né? E um polígono. Tá? Agora ficou faltando quando a gente tem uma circunferência, né? Então, ó, eu acho que esse exemplo aqui a gente não fez. Deixa eu só pegar aqui. Cadê a circunferência? Círculos, né? Então, ó, claro que se eu estou falando no círculo, ele vai ser objeto plano, né? E um vértice aqui fora, né? Então, bom, a gente tem aqui também né? Opa, perdão, aqui um ponto A, né? Fora do. E aí, bom, aqui a gente vai gerar também uma superfície, né? Passando pelo ponto, pelo vértice, né? E cada ponto aqui do círculo. Então, essa aqui, né? Se a geratriz é uma circunferência, deixa eu só copiar essa aqui. Então, aqui, ó. Então, continuando os exemplos aqui, né? Só ficou faltando esse. Então, se a diretriz é uma circunferência, a superfície é chamada de superfície cônica circular. Né? E aí, bom, se a gente tiver que o centro da circunferência, deixa eu fazer até outro aqui. Né? Então, se eu tiver aqui que o centro da circunferência e o segmento, né, do centro até o vértice V aqui for perpendicular ao plano da circunferência, isso aqui vai ser uma superfície cônica circular reta. Né? Deixa eu fazer aqui. Por exemplo. Então aqui, ó, circunferência, o centro dela aqui, né, o centro dela. E se o vértice estiver aqui, né? Então observa que esse segmento aqui, ó, centro da circunferência
e o vértice vai ser perpendicular ao plano que contém a circunferência. Nesse caso, a gente fala que é uma superfície cônica circular reta. Deixa eu só colocar aqui umas retinhas. Aqui. Então, vou tirar aqui. Então, aqui vamos colocar aqui. Então, deixa eu só colar a figura que fica mais fácil a gente colocar aqui. Ok. Né? Então, lembrando aqui, ó, a gente tem aqui ó, o vértice, né? Aqui o vértice e aqui o centro da circunferência, né? Então, sou o cara, mas tem ônibus. No caso, eu só tava passando e falar centro da de circunferência. Fui investigar. Onde demônios? Por isso, olha, For tal que o segmento aqui, OV, seja perpendicular ao plano que contém a circunferência, teremos a superfície, ou uma, né? Uma superfície cônica circular reta. Então, o outro vai ser oblíquo, né? E esse aqui vai ser a superfície circular cônica reta. Bom, a gente pode obter também uma superfície cônica circular reta através com uma superfície de revolução. Tá? Vamos ver como. Ó. Isso daqui. Ó, a superfície cônica circular reta, ela pode ser obtida como uma superfície de revolução ou de rotação. Tá? De rotação, né? Ou revolução. Vamos ver como. Depois eu descrevo, tá? Então, ó, bom, o que a gente tem que fixar, né? Então, ó, vou aqui no... Então, eu tenho um eixo de rotação. Vamos colocar aqui um eixo de rotação. Tem uma reta. Vou colocar aqui no meu caso o próprio eixo Z aqui. Então, esse aqui vai ser o eixo de rotação. E eu tenho que ter uma reta, né? Não paralela a esse eixo, né? E não perpendicular também. Que intercepta... ela tem que interceptar esse eixo, né? Deixa eu pegar aqui. Bom, e aí, o que a gente faz? Faz essa reta girar. Né? Então, observa que quando eu giro, né, essa reta aqui em torno desse eixo, eu vou obter aqui, ó, os pontos, né, como esse ângulo aqui vai ser o mesmo, essa distância aqui ó, vai ser o mesmo, né? Bom, aqui é perpendicular, então essas distâncias aqui, elas vão ser sempre as mesmas, né?
Então, se eu pegar e começar a girar ela, então vou só mudar de cor essa reta aqui para identificar ela. Aqui vermelha. Então essa aqui é a que a gente fala que vai ser a geratriz, né? E esse aqui vai ser o eixo. Vou colocar eles de cores diferentes para a gente ficar mais fácil, né? Esse vai ser... Opa, não, aqui tá pegando... Opa, tá pegando a mesma reta ainda, peraí. Esse... Eu quero esta. De cor que ele tá... Não, ué, por que ele tá vendo a mesma reta? Ela tá pegando essa aqui. Vamos pegar outra. Vamos girar então. Ó, essa aqui vai ser o eixo, né? E aí, eu vou estar girando. Conforme eu vou girando, eu vou colocar aqui só pra gente, né? Ó, eu vou obtendo, tá? Observa que eu vou colocar agora aqui o círculo, vocês vão ver que esses 4 pontos aqui, eles estão na mesma circunferência, né? Ó. Né? Todos eles. Então, ela pode ser obtida fazendo isso, né? Você tem aqui ó, o eixo e a reta geratriz. Deixa eu só... Tá? Deixa eu só... Eu quero mudar a cor desse eixo, deixa eu só mudar a cor dele. Qual foi a primeira reta aqui? Isso, deixa ele em vermelhinho aqui. Tá? Então aqui, ó, aqui é o eixo e aqui é uma reta geratriz. Então conforme eu vou girando essa reta aqui em torno desse eixo, eu vou obter a superfície cônica circular reta. Ok? Então deixa eu só copiar aqui para a gente identificar lá. Ó, então aqui essa aqui é o eixo, né? Aqui, esse aqui é o eixo de rotação. E aqui é uma geratriz. Aqui a interseção das retas é o vértice. Então vamos determinar aqui. Então a superfície cônica circular reta pode ser obtida como uma superfície de rotação, vírgula, da seguinte forma. Deixa eu só achar aqui onde está o ponto. Aqui. Obtida da seguinte forma. Né? Então, bom, eu vou aqui para essa página seguinte. Só vou definir então a geratriz, o eixo de rotação e o vértice aqui. Então, dadas retas G, que vai ser a geratriz, e E, que vai ser o eixo de rotação, dadas retas G e E concorrentes, fazemos G girar em torno de E
torno de E, obtendo a superfície, ou uma, né? Superfície cônica circular reta. O ponto de interseção, né? Ponto de interseção de G com E é o vértice dessa superfície, né? Então a gente consegue construir também a superfície cônica circular reta como uma superfície de revolução ou de rotação. Tá? Então, observe que a forma de construir ela é sempre parecida com o que a gente já fez lá. Por exemplo, no caso do cilindro, né, que a gente pegou o círculo, pegou uma reta e as paralelas a ela, né, passando pelos pontos do círculo. Tá? O que a gente pode trabalhar, né, também se a geratriz, ao invés de ser uma reta, ela for uma semirreta. Tá? Então, o que vai acontecer? A geratriz for uma semirreta, oblíqua ao eixo E, de origem em V, temos uma superfície cônica de primeira espécie. Cônica reta, circular, né? Faltou circular. Reta de primeira espécie. Tá? Então, no fundo, agora, ao invés de eu girar uma reta, eu vou girar uma semirreta. Então, aqui. Então, aqui, bom, primeiro eu tenho... Cadê a reta? Ó, tem aqui a reta, né? Esse aqui vai ser o eixo, né? Aqui é o eixo, só que agora, ao invés da reta, eu vou pegar uma, digamos, determinado ponto aqui dessa reta. Vou pegar aqui um ponto, escolher um ponto aqui. Agora eu vou pegar a semirreta. Então, semirreta. Mesma coisa. Tá? Então, agora a gente vai obter o que a gente chama de superfície cônica de primeira espécie. Né? Deixa eu só... Aqui. Então, agora só a parte de baixo, né? No caso aqui do desenho. Então, é essa superfície aqui, né? Eu vou contar daqui para baixo, né? Ficou bom. Tá. Essa parte aqui da reta não entra na superfície, né? A superfície é o que é gerado pelas semirretas, né? Então, por isso que eu vou cortar ele aqui, tá? Bom, e esse aqui, né?
vai ser o cone circular ilimitado reto, né? E aí a gente tem o oblíquo também, tá bom? Então, esse aqui, opa, foi muito. Ó. Aqui eu vou falar do reto, mas pode ser oblíquo também, tá? Ó, uma superfície cônica circular de primeira espécie é chamada de cone circular ilimitado. Vou colocar aqui entre parênteses, pode ser oblíquo também. Não precisa ser o reto, tá? Então, a hora que eu estou falando do cone circular ilimitado, eu estou pensando aqui que ele está definido pela semirreta, tá? Então, aqui eu tenho as duas formas, né? Eu posso enxergá-la como uma superfície de rotação, mas a geratriz é uma semirreta, que intercepta o eixo de rotação, ou simplesmente eu pegar um ponto aqui e considerar semirretas. Deixa eu fazer aqui. Ó, eu posso pegar o ponto aqui, digamos, né, fora do plano. Eu tenho a circunferência aqui no plano. Agora eu vou até fazer ela. E aí pegar agora as semirretas, né? Ao invés de considerar a reta. Tá bom? Ok? Então, ó, eu posso gerar assim também, né? O cone circular ilimitado, tá? Não precisa ser perpendicular, né? O que pega aqui no centro da circunferência, né? Não precisa ser perpendicular ao plano. Deixa eu fazer diferente. Deixa eu tirar aqui os eixos. Tá? Ok? Deixa eu colocar ela aqui. Então, para ser um cone circular limitado, agora eu estou trabalhando com as semirretas. Tá? E por fim, agora a gente vai definir o que é o cone, né? Bom, o cone, deixa eu voltar aqui para o GeoGebra. Primeiro aqui. Então vamos definir o que é o cone para a gente, né? Então observe que a gente faz toda essa construção, né? Sempre a gente parte da superfície limitada, mas agora a gente vai pegar uma região definida pelo círculo, né? Então, ó, se eu pegar aqui no plano, então eu pego aqui um ponto, né? Fora do plano. No círculo. Tá? Não vou pegar reto aqui, não. Ó. Aí, como que a gente vai definir? Né? Vou pegar agora os segmentos de reta. Né? Daqui do ponto A aos pontos do círculo, não só da circunferência, tá? Eu vou fazer aqui.
mas não é só do... Ó, todos esses, né? Isso aqui vai gerar um sólido, né? Todas as retas converte-se ali e no plano. As semi-retas. Semi-retas não, segmentos de reta, desculpe. Tá? Então, é assim que a gente vai gerar o cone. Então, bom, vamos colocar ele aqui, aí a gente vai identificando, fica mais fácil. Bom. Então, para a gente definir o cone, primeiro, a gente tem que ter aqui, ó, seja C um círculo de centro O e raio R, situado no plano alfa. Claro que se eu estou falando que é um círculo, ele tem que estar no plano, né? Mas eu estou chamando esse plano de alfa. Então aqui, ó, o cinza aqui é o plano alfa. Eu tenho aqui o círculo, né? E aqui eu tenho o ponto O, né? Deixa eu mudar a cor aqui. Não, esse aqui mesmo. Aqui é o centro da circunferência, né? E eu vou pegar aqui o ponto V fora desse plano. Está no plano alfa e um ponto V fora de alfa, ou não pertencente a alfa. Então, bom, chama-se de cone circular ou simplesmente cone a reunião ou a união ou reunião dos segmentos de reta com uma extremidade em V e outra extremidade nos pontos do círculo. Das extremidades, deixa eu ver aqui, com uma das extremidades em V e a outra nos pontos do círculo C. Então não estou olhando a circunferência, estou olhando o círculo, né? Então eu estou olhando aqui, ó, ele é maciço, né? Então para cada ponto aqui do círculo, vou pegar esse segmento de reta, né? Daqui até o V. Cada ponto, né? O círculo, lembrando que o círculo aqui, ó, isso aqui é maciço. Ok? Joia. Então, bom, quais são os elementos aqui que a gente tem? Deixa eu até copiar aqui. Agora eu vou pegar o cone lá do GeoGebra aqui, para a gente poder identificar os elementos, fica mais fácil, né? Então, ó, bom, o cone, pirâmide, cone, um ponto
selecione ponto da base, depois o ponto do topo. Deixa eu tentar aqui, vamos ver. Vamos lá. 3. Não ficou legal, não. Eu quero colocar ele no plano XY, a base dele no plano cartesiano, né? Então deixa eu colocar aqui de novo. Aqui, acho que agora vai dar. Aqui, 2. Então, bom, deixa eu colocar ele aqui, né? Vamos identificar os elementos que tem o cone. Então, vamos lá. Os elementos que ele tem, né? Então, ele tem uma base, né? Base. Que no caso, aqui, né, também no centro está aqui, né? O centro do círculo. Aqui, opa, vou chamar aqui de O. E aqui o raio R. Então, a base é o círculo de centro O e raio R. Ele tem geratrizes, que são segmentos de retas de extremidade em V e em pontos da circunferência. Observa aqui, eu falei círculo, agora estou falando circunferência, né? Que é o contorno. Eu esqueci aqui, né, do vértice, eu já coloco. Então, ó, qualquer uma, se eu pegar aqui, ó, segmento que une o vértice, opa, aqui é segmento de reta, isso aqui é uma geratriz, né? E aqui, claro, tem o vértice, né? Então, deixa eu colocar aqui no outro slide, que aqui não vai caber, né? Então, bom, a gente tem o vértice, que é o ponto V. R é o raio da base. E a altura é a distância de V até o plano alfa. Altura, distância de V ao plano alfa. Então, bom, nesse caso aqui ficou até... Vou copiar ele aqui e colar de novo, né? Opa. Deixa eu colar ele aqui de novo. Então, bom, só para a gente identificar aqui. Vamos lá, eu já coloquei, né? Aqui o V. Aqui no caso que eu fiz, né? Aqui vai ser perpendicular, né? Então, isso aqui vai ser a distância, né? De V ao plano alfa. Opa, perdão. O alfa é o plano, né? Deixa eu apagar esse negócio aqui. Vou colocar aqui a altura H.
Então, a distância desse ponto ao plano alfa, né? Ao plano que contém o círculo. Ok?